maravilha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tarde de estudos, né? Graças a Deus. Então, hoje, vamos preencher primeiramente a nossa agenda. Vamos lá. Nossas atividades e o nosso estudo dirigido será ministrado no nosso livro integrado, com as disciplinas de português, página 89 e 90, história, página 410 e 411. Esqueci de dizer, né? Mas hoje é dia 30 de setembro de 2021. E também teremos uma tarefinha que será redigida, é uma atividade complementar no nosso caderninho de história, certo? Pede a mamãe ou o papai para assinar a sua agenda e acompanhar o conteúdo ministrado no ano letivo de 2021. Vamos iniciar? Como sempre, vamos iniciar fazendo a nossa prece de agradecimento ao Senhor. Querido Deus, obrigado por me acompanhar. Cuide de mim durante a minha tarde. Após tanto brincar, depois de almoçar, chegou o momento de estudar. Amém? Então, meus amores, vamos começar a nossa tarde de estudos, graças a Deus. E vamos começar com português, tá certo? E vamos pegar aqui, vamos trabalhar com um texto, tá bom? Vamos pegar aqui esse texto, é um belíssimo texto que está no nosso livro integrado. O nosso texto está na página 89 e vamos fazer a leitura do nosso belíssimo texto. Trata-se de um poema, tá certo? E vamos conhecer um pouquinho mais e explorar bem esse gênero textual, ok? Então diz o seguinte: amigos para sempre. Texto 1. Observe apenas a imagem que ilustra o texto a seguir. Então nós temos aqui uma imagem, né, que está ilustrando o nosso texto, o que nos importa. Essa linda imagem, né? Então vamos olhar bem para ela. Nós estamos vendo aqui pessoas bem diferentes, né? Mas unidas, não é verdade? O que os personagens que a compõem estão fazendo? Eles parecem estar felizes? É lógico que sim, né? Como são todos diferentes, então com certeza são amigos, são colegas, né? De sala, da rua em que mora, enfim. Então o título do nosso poema é Amizade. O que eu vou dizer da amizade? Que riam com a linda lealdade, nasce com sorriso e dela eu preciso para ser feliz de verdade. Eu tenho uma amiga ausente que aguardo assim na minha mente. Há um tempo não a vejo, mas o meu desejo é ter minha amiga presente. Amigo, amigão ou amiguinho, rico, pobre, alto ou baixinho, vivo diferente, a vida é contente, quando ninguém vive sozinho. Então nós temos aí esse lindo poema, né, de César, que ele fala exatamente sobre a amizade. Nós vamos observar que trata-se de um texto curto, né, meus amores? Ele é um texto formado, vamos contar quantas estrofes? Aliás, quantas estrofes? 1, 2, 3 estrofes e cada estrofe contém 5 versos, tá certo? Então aqui totalizam 15 versos ao todo neste poema. E vamos entender essa palavrinha aqui chamada limerisques. Nossa, o que será? Limerick são poeminhas que sempre só tem 5 linhas.
contando rimados, uns causos gozados, histórias bem piradinhas. Limerisques são poeminhas que sempre só tem 5 linhas, contando rimados, uns causos gozados, histórias bem piradinhas. Vamos observar aqui que nós temos 5 versos e vamos observar essas rimas que estão presentes nesses 5 versos. Poeminhas, linhas e piradinhas estão da mesma cor. Os limerisques são poemas bem divertidos. E as rimas acontecem sempre assim. No primeiro verso, a rima acontece com o primeiro, segundo e quinto verso. E depois a rima acontece com o segundo e com o terceiro verso. Rimados rima com gozados. Vamos observar? Então, esse gênero textual é chamado de limerisques. Vamos observar mais um exemplo? Vamos lá. No comprido nariz desse senhor, passarinhos adoram se pôr. Passarinhos adoram se pôr. Mas iam todos embora quando acham que é a hora, aliviando o nariz desse senhor. Então nós vamos observar, meus amores, que aqui nesse poema, olha que belo poema, né? Um poema muito engraçado. As rimas estão acontecendo entre que versos? Entre o primeiro verso, o segundo verso e o quinto verso. E depois as rimas acontecem entre o terceiro verso e o quarto verso. É um poema curto e engraçado. Tem uma linguagem simples. Esse tipo de texto é classificado como limerisque. Vamos observar? Então, aqui no nosso... Eu organizei aqui para mostrar bem direitinho para vocês. Então, os versos aconteceram de que maneira? O primeiro verso, que eu estou representando aqui de azul, rimou com o segundo verso, que eu também estou representando de azul, e rimou com o quinto verso. Depois de vermelho, eu representei essa linha aqui, o terceiro verso, que rima com o quarto verso. Eu representei com a linha vermelha, tá certo? Vamos observar como é que se classifica esse tipo de texto limerisque. Então, no nosso texto Amigos para Sempre, nós temos também um limerisque. Vamos observar? Dentro das rimas presentes no nosso texto, quem rima? Amizade
rima com lealdade e rima com verdade. Observe que nós estão rimando. O primeiro verso rima com o segundo. O primeiro e o segundo rimam com o quinto verso. Depois, sorriso rima com preciso. A outra rima acontece entre o terceiro verso e o quarto verso. Isso para a nossa primeira estrofe. Nosso gênero textual. Vamos observar a nossa segunda estrofe. Na nossa segunda estrofe, ausente rima com mente e rimam com presentes. O primeiro verso rima com o segundo verso e rima com o quinto verso. Depois, nós temos vejo, que rima com desejo. Estão rimando o terceiro verso com o quarto verso. Na nossa terceira estrofe, vamos observar quem rima, observando a construção do nosso texto. Quem vai rimar? Amiguinhos rima com baixinho e rima com sozinho. Então, o primeiro verso rima com o segundo verso e rima com o quinto verso. O terceiro verso, ou a terceira rima, acontece entre diferente e contente. Estão rimando o terceiro verso com o quarto verso. Esse gênero textual é chamado de limerisque. A construção desse poema acontece primeiro, segundo e quinto verso possuem as mesmas rimas e depois o terceiro e o quarto verso possuem as mesmas rimas. Vamos agora, que nós já entendemos o nosso texto, vamos agora trabalhar com ele. Vamos observar? O nosso texto começa da seguinte maneira: o que vou dizer da amizade? Que riam com a linda lealdade. Então, no começo do texto, o autor afirma que a amizade, ela começa com um sorriso, né? Então, o autor está afirmando. O autor também diz que riam com a linda lealdade. Então, o verbo rir e a palavrinha aqui, lealdade, que é um adjetivo. O que é que o autor quer dizer com esse verso? Existem muitas pessoas que são amigas
mas mesmo assim permanecem unidas, permanecem amigas. Por isso que ele faz a colocação do adjetivo lealdade. As verdadeiras amizades são leais, não importa se estão perto ou se estão distantes. Há uma outra colocação extremamente interessante no nosso texto. O autor diz: eu tenho um amigo ausente. Ausente porque está distante. Mas ele frisa também que dentro do texto ele sentiu o desejo, quer dizer, a vontade de ter esse amigo que está ausente, presente. Então quer dizer que quer tê-lo perto. Ele faz uma colocação belíssima. Amigo no grau normal, amigão no aumentativo e amiguinho no diminutivo. E ele ainda coloca alguns adjetivos. Não importa se é rico, pobre, alto ou baixinho. Os amigos devem ser para sempre. Amizades verdadeiras são eternas. Lindo nosso texto, não é verdade? Meus amores, então nós já aprendemos muitas coisas na nossa aulinha de língua portuguesa de hoje, não foi verdade? Uma delas é que o nosso poema Amizade é um texto e possui uma classificação específica chamada limerisques. Esse é o nosso gênero textual trabalhado em nossa aula de hoje. E já sabemos também como é a construção desse texto. Vamos então à nossa tarefinha de hoje de língua portuguesa. Conhecendo o texto. De acordo com o texto, como começa uma amizade? Então, começa, quer dizer, como é que inicia uma amizade? 2. Você concorda que para ser feliz é preciso ter um amigo de verdade? Aí nós temos uma questão pessoal. 3. Assinale o que for correto de acordo com o texto. De acordo com o texto, há pessoas que estando longe, distante, mas que são nossas amigas. Então, existem pessoas que estão longe da gente, que moram em outro estado, que moram em outro país, que moram em outra cidade, mas que são nossos amigos. Isso é possível? Para ser amigo é preciso se ver todos os dias. Eu só posso conquistar um amiguinho se eu estiver com aquele meu amiguinho todos os dias. Será que eu posso ter um amigo distante de mim? Questão de número 4. Você encontrou rimas de um poema? Como elas estão organizadas? Então, é de acordo com a explicação que eu fiz, os limerisques. Como é que essas rimas estão organizadas? Então, nós vimos que quem rima? A primeira rima com a segunda e a quinta. E depois, a terceira rima acontece com a quarta rima, lá no qual o nosso quarto verso. 5. O que o narrador quer dizer na última estrofe do poema? A última estrofe é essa. Amigo, amigão ou amiguinho, rico, pobre, alto ou baixinho, vivo diferente, a vida é contente quando ninguém vive sozinho. Explique com suas palavras o que o autor quer dizer com essa última estrofe. 6. Você concorda com o que o poema afirma sobre a amizade? O poema diz que nós devemos ter muitos amigos, e quando nós temos amigos e amigos de verdade,
nós somos pessoas mais contentes, mais felizes. O texto, ele está sendo verdadeiro, você concorda e você vai justificar a sua alternativa. Questão de número 7. Lê as afirmações do quadro abaixo e depois responda às questões. Então, vamos ver aqui o que o texto está falando sobre o Limerick. É um poema curto, bem-humorado, que apresenta 5 versos, com o seguinte esquema de rimas. Os versos 1, 2 e 5 têm a mesma rima entre si, assim como os versos 3 e 4, que possuem as mesmas rimas entre si. O poema Amizade é composto por 3 estrofes de 5 versos que, mesmo lidas separadamente, expressam em si um sentido. Essas estrofes constituem um limerick e por quê? B. Escolha uma das 3 estrofes, copia e pinte com as cores diferentes o trio e o par de rimas. Então, você vai escolher. Vou escolher aqui a estrofe que eu mais gostei. Amiguinho, baixinho, sozinho, diferente e contente. Então, você vai pintar as rimas 1, 2 e 5 da mesma cor, 3 e 4 de outra cor. As rimas, você deve escolher quais a que você mais se identifica, tá certo? Meus amores, agora nós iremos trabalhar com a nossa disciplina de História. Então, vamos trabalhar com História agora. É a página 410, também no nosso livro integrado. Então, livro integrado, página 410. Vamos trabalhar com a economia cafeeira. A economia cafeeira. A agricultura é uma das atividades econômicas praticadas no Brasil desde o princípio da colonização portuguesa. O país se dedicava ao cultivo de cana-de-açúcar, algodão, tabaco, café, entre outros produtos. Por muito tempo, o único objetivo era comercial e era a exportação desses produtos, principalmente do café. A economia cafeeira ocorreu nos mesmos moldes das produções do Brasil colonial, como uma monocultura. Ou seja, a monocultura é um sistema de produção
de somente um tipo de produto. E esse tipo de produto se desenvolveu muito bem, o café, devido à utilização de mão de obra escrava. As principais razões para o desenvolvimento da economia cafeeira no Brasil foram o aumento do consumo do preço do café no exterior e a facilidade de cultivá-lo no sudeste do nosso país, onde o tipo de terra era apropriado, sem necessidade de muitos equipamentos tecnológicos. Então, na época, o belíssimo desenvolvimento do cultivo do café se deu pelo aumento do preço do produto. Em nosso país, nós vamos ter um clima favorável, um solo também, então propício ao desenvolvimento agrícola. O café é de origem africana e foi trazida para o Brasil da Guiana Francesa pelo sargento-mor Francisco Melo Paleta, no século XVIII. Originalmente era um produto de cultivo ou de cultura doméstica. Somente no século seguinte expandiu-se para a Baixada Fluminense e principalmente para o Vale do Paraíba. Contudo, na segunda metade do século XIX, o Oeste Paulista superou a produção cafeeira do Vale do Paraíba. A produção cafeeira gerava riquezas e contribuía para o crescimento das cidades e regiões onde ocorria seu plantio e comercialização. Um exemplo desse crescimento foi a inauguração das ferrovias utilizadas para o escoamento e o transporte do café. Meus amores, agora vamos trabalhar com a nossa tarefinha de história, tá certo? Então, nós vamos observar aqui que nós temos algumas imagens, tá certo? Vamos observar essas imagens. A nossa primeira imagem, ela ficou assim um pouquinho embaçada, mas vamos ver se dá pra gente entendê-la. Vou fazer assim, fica melhor. Olha só, essa é a nossa primeira imagem, certo? Eu tentei ampliá-la. Vamos ver se que nós conseguimos aqui observar na questão de número 1. E ela diz o seguinte: observe a imagem e responda as questões. Então, essa imagem tem do nosso livro integrado. Trata-se de uma fazenda, né, gente? E vamos observar o que há nessa imagem. Letra A. Quais elementos compõem a imagem? Então, vamos observar o que nós estamos vendo. Primeiramente, aqui, uma casa. Muito bem. Nós temos tudo isso aqui. São plantações, não é verdade? Então, nós temos uma casa, nós temos plantações. O que mais podemos observar? Nós temos também pessoas trabalhando. A imagem ficou bem embaçada, mas aqui no nosso livro nós vamos verificar bem aqui, nós vamos observar a presença de algumas pessoas. Então, a gente vê aqui a zona rural, né?
questão de número 2, ela diz o seguinte: qual é o contexto histórico retratado nessa história ou nessa obra? É uma obra de John Henry. Então, vamos observar o contexto, né? O contexto histórico. Então, nós estamos estudando sobre a economia cafeeira, não é verdade? Então, aqui nós vamos ter a produção cafeeira destinada à exportação, que era cultivada no sudeste do país durante o século quê? Século XIX. Então, nós temos aqui uma representação do século XIX. Diz claramente aqui nas informações que tem ao lado, certo? Em seguida, meus amores, nós temos uma outra atividade. E essa atividade traz a questão de número 2 e diz: observe o gráfico a seguir e explique o que é possível afirmar sobre a produção cafeeira em comparação aos demais produtos do período. Então, nós vamos observar bem aqui o nosso gráfico. Eu tentei ampliá-lo aqui, mas sempre quando vai ampliar fica um pouco embaçado a imagem, tá certo? Então, nós vamos ter o cultivo de quem? Alguns produtos, como quem? O couro. Aqui, o couro. Você pode olhar no seu livro, o couro. Couro e pele. Aqui nós temos a borracha. Nós vamos observar que bem aqui nós temos o algodão. Em seguida nós temos o açúcar, né? Plantações de cana-de-açúcar. E aqui todo esse tamanho, nós vamos observar que nós temos uma grande plantação de café. Muito bem. E o que é que diz a questão? Observe o gráfico a seguir e explique o que é possível afirmar sobre a produção cafeeira em comparação com os demais produtos no período colonial. Então, o que é que nós podemos observar? Que a produção cafeeira ocupou gradativamente um lugar de principal produto de exportação no nosso país. Então, diz aqui, olha, produtos de exportação no Brasil, no ano de 1821 a 1890, né? Então, ele fala aqui sobre os produtos de exportação. E quais eram os produtos que eram exportados do nosso país? Era o couro, a pele de animais, era a borracha, o algodão, a cana-de-açúcar e aqui o café. Então, o café ele se destacou em nosso país como um dos produtos mais vendáveis no século XIX, devido à imensa qualidade que nós tínhamos no produto na época. Aqui está a imagem, bem clara. E você irá responder de acordo com o gráfico. Em seguida, meus amores, nós temos essa nossa tarefinha que será escrita no nosso caderno de histórias. Vamos observar? Centro Educacional Pequeno Gênio é uma atividade complementar dessa nossa tarefinha sobre a produção agrícola cafeeira. Patos, 30/9/2021, atividade complementar. Questão de número 1. Cite e exemplifique 2 fatores que contribuíram para a expansão da economia cafeeira no Brasil. Então, quais foram os fatores que favoreceram para que o café fosse plantado
deixar 3 linhas e vamos para a questão de número 2. Como chegaram as primeiras mudas de café no Brasil? Ou seja, quem foi que trouxe as primeiras mudas de café para o Brasil? Veio da Guiana Francesa. Quem foi que trouxe da Guiana Francesa? Você vai deixar 2 linhas. E vamos para a questão de número 3. Como surgiram as primeiras fazendas de café no Brasil? Então, em que estado? Quais foram os estados? Então, você vai observar aqui que está se falando sobre a expansão do Oeste Paulista, sobre a Baixada Fluminense, sobre o Vale do Paraíba. Aí nós vamos ter exatamente os estados, que mais se destacou no plantio do café em nosso país. Após ter copiado sua tarefinha de história, você irá concluir a sua atividade nessa tarde de hoje. A todos vocês, sucessos e bom desenvolvimento, bom desempenho em sua tarefa e até amanhã.